Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e como é bom ter a sua companhia neste momento devocional. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo, se inscreve, acione o sininho, pois todos os dias às 21h30 temos um encontro marcado para lermos esta palavra. Hoje, o Salmo 105. Neste salmo nós encontramos aqui as maravilhas, as grandes obras do Senhor. Mais uma vez o salmista nos convida a testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito. De uma forma especial, ele tenta narrar a promessa feita a Abraão e concretizada em seus descendentes ao possuírem a terra de Canaã. Vamos juntos ler o Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Como de praxe, o salmista começa o seu salmo nos impelindo a ações. A primeira delas é render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer o seu nome conhecido, isso quer dizer testemunhar a respeito do Senhor, cantar salmos ao Senhor e buscá-lo. Essas ações dão origem à narração deste salmo. Todas elas têm um propósito muito bem definido. O Deus de Israel fez grandes coisas por nós, o nosso coração está alegre e não podemos nos calar. Ele prometeu, ele cumpriu. Sabe, meus amados irmãos, todas essas ações são muito importantes, mas nesta devocional eu queria destacar apenas uma. O verso 4 vai nos dizer, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Essa palavra, buscar, deveria ser chave na nossa vida. Deveria ser a ação mais importante das nossas ações. Eu e você precisamos diariamente buscar ao Senhor. É bem verdade que em algum momento da vida quem estava perdido era eu e você. E fomos encontrados por quem? Pelo Senhor. Ele sempre soube aonde nós estávamos. E ele sempre está disponível para ser achado. Ele se permite ser encontrado, é o que nos diz a palavra do Senhor, palavras do próprio Deus. Eu me lembro quando era pequenininho de uma história que meu pai contava, quando ele e minha mãe, indo ao shopping, e eu e minha irmã muito novinhos, ele tenta então ali a ver como seriam as nossas reações ao nos percebermos perdidos. Meu pai e minha mãe se escondem, eu pego a mãozinha da minha irmã naquela hora, o pânico naturalmente deve ter surgido, mas o que meu pai me fala é que eu não pedi ajuda a ninguém, não procurei ninguém e saí andando. Isso deixou eles preocupados, já estavam prontos para me ensinar uma lição e dar uma pequena bronca. Peguei a mão dela e fui andando, e eles contam que eu estava saindo do shopping para o estacionamento, quando eles pegaram a gente e fez, ei, para onde vocês vão? Naquele momento, obviamente, vem um alívio por ser achado, por ser encontrado, por saber que não fomos rejeitados, abandonados, enfim. Mas o que eu respondi ao meu pai naquela época, segundo eles, eu era muito novinho para lembrar, foi que eu sabia que eles não iriam embora sem o carro e eu estava indo em direção ao carro justamente porque em algum momento ele acabaria nos encontrando. Sabe, meus amados irmãos, essa história infantil chega a fazer muito sentido com relação a esse texto. Sabe, Deus o tempo todo sabe onde estamos, mas Ele quer que haja uma ação da nossa parte de busca,
de irmos em direção a Ele, de irmos ao local de encontro, de desenvolvermos um relacionamento profundo, uma intimidade com o Senhor. O desafio de buscá-lo nada mais é do que tentar discernir a sua vontade, ler a palavra, ouvir a voz de Deus, abrir o coração para Ele em oração, sabe? Meus amados irmãos, buscar o Senhor é desenvolver um relacionamento diário com Ele. E isso é fundamental. Se você entende que Deus tem feito grandes coisas por você, por que não buscar mais? Ele é uma fonte inesgotável. É água que jorra sem fim. Você pode confiar nisso. Ele fez uma promessa a Abraão. Ele decretou tudo isso a Jacó. Israel desfrutou da terra prometida, Canaã. Sabe, apesar de um povo obstinado, idólatra, um povo que se corrompeu de diversas formas, Deus fez valer a sua palavra e cumpriu. Deus cumpre as suas promessas apesar de nós. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, o salmista agora começa a narrar aqui tudo que Deus fez para livrar esse povo, tirando do Egito, levando para Canaã, as pragas que ele mandou na terra do Egito e tantas outras coisas. Algo me vem à cabeça, sabe? Como é que Deus pode fazer tanto por nós e a gente ficar calado? A gente não falar absolutamente nada. Sabe, comumente, quando a gente assiste um bom filme, a gente quer contar para todo mundo. Se você lê um livro muito bom, você fica ali querendo indicar, falar para as pessoas. Quantas vezes as pessoas não me param para contar histórias que nem foram vividas por elas? Simplesmente elas testemunharam no noticiário, na rede social, num filme, e elas contam com entusiasmo. Mas às vezes nos falta esse mesmo entusiasmo para contarmos aquilo que Deus tem feito em nossa história. O apelo desse salmo é que eu e você venhamos a registrar aquilo que Deus tem feito e falar para os nossos filhos, netos, vizinhos. Não podemos nos calar diante de tudo aquilo que Deus tem realizado por nós. Eu quero te convidar nesse momento a um tempo de oração, e são 2 orações no dia de hoje. A primeira delas, que você se torne testemunha fiel daquilo que Deus tem feito na tua história. E a segunda é: busque ao Senhor incessantemente. Faça dele realmente o seu lugar de abrigo, o seu lugar de aconchego. Não cesse de buscar a vontade do Senhor, de tentar discernir o seu querer, pois é providencial para a nossa jornada. Vamos falar com Deus? Pai bondoso querido, obrigado por tua palavra. Ela é santa, ela é eficaz e ela nos abençoa tanto, Pai. Te agradecemos porque através dos relatos deste texto nós encontramos esperança. O mesmo Deus que operou no passado opera nos nossos dias e isso guarda o nosso coração. Ó, meu bom Pai, nos ajuda a sermos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito em nossa história. E nos ajuda, Pai, te buscarmos incessantemente. Que possamos, ó Deus, a todo custo buscar ao Senhor o seu poder e a sua presença. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã, às 21h30.